Sejam todos bem-vindos ao nosso portal de aluno do Instituto FATEB. Eu me chamo Wellington, sou professor deste instituto e estaremos aqui juntos nessa disciplina Eclesiologia. Portanto, eu espero que você tome nota de tudo que vai ser dito, ensinado aqui. Eclesiologia, doutrina da igreja. E nessa primeira aula, nós vamos, que logo aqui embaixo, você vai encontrar o material didático dessa aula. Então, não se esqueça disso. Então, vamos lá. Eclesiologia, uma doutrina da igreja. E nós estaremos, nesta primeira aula, falando acerca da natureza, características e propósitos da igreja. Porém, nesse nosso primeiro encontro, nós estaremos falando, compartilhando com você acerca da natureza e das características. Quando eu falo características, eu falo de algumas figuras que é atribuída à igreja. Então, nosso primeiro slide, a natureza da igreja. O que é igreja? É importante que vocês entendam que eclesiologia vem de dois termos radicais gregos, que é eclésia, logia. Ecleologia, logia, estudo. Eclé, igreja. O estudo acerca da igreja. E é pertinente aludir, a priori, acerca da natureza da igreja. O que vem a ser igreja? Quando eu falo o que vem a ser igreja, nós aqui estaremos aprendendo acerca da igreja como uma organização, a igreja como um organismo, e a igreja como organismo é atribuída a ela várias metáforas. E uma das metáforas prediletas do apóstolo Paulo, o grande bandeirante e fundador da igreja, é acerca do corpo. A igreja é um corpo. E nós estaremos trazendo algumas implicações acerca desta metáfora, que é corpo, para definir o que é igreja. Mas me permita aqui, a igreja é a comunidade de todos os que creem verdadeiramente em Cristo, em todos os tempos. A igreja remonta ao Jardim do Éden. Depois da queda, Caim e Abel levaram sacrifícios a Deus. Portanto, ali havia uma comunidade de adoração. Esse primeiro slide aqui é importante para que você saiba que a igreja é a comunidade de todos os crentes de todos os tempos. Logo no início, e aqui nós vamos, daqui a pouco, refutar a ideia do dispensacionalista, que tentam distinguir Israel da igreja. E é importante aqui nós pontuarmos que na antiga aliança nós já víamos ali uma comunidade de povos se reunindo
para invocar e adorar a Deus. Em Gênesis capítulo 4, verso 26, está escrito, destarte, Gênesis capítulo 4, verso 26, está escrito assim: e Sete nasceu-lhe também o filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba, Sete, filho de Adão, nasceu-lhe também um filho, o qual lhe chamou Enos, o qual daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eu estou falando e citando esse texto para defender a tese de que a igreja remonta aos primórdios, aos tempos primórdios. Nós estamos aqui na dispensação da consciência. São 5 dispensações. Primeiro, a dispensação da inocência. Segundo, a dispensação da consciência. Terceiro, dispensação do governo humano. Quarto, dispensação patriarcal. Quinto, dispensação da lei. Sexto, dispensação da graça. Sétimo, dispensação do milênio. Por que eu falo isso? Por que você fala isso, professor? Porque eu estou aqui, à luz deste texto, na dispensação da consciência, nós ali já percebemos, já notamos uma comunidade de povos invocando o nome do Senhor. O que vem ser a palavra invocar? Invocar é um dos elementos da igreja, é um dos meios de graça dado por Deus à igreja. Invocar, orar, clamar. Então perceba ali que Sete pôs o nome de seu filho Enos, e daí se começou a invocar, a orar, a clamar, elementos, meios de graça dado por Deus à igreja. Falo isso para sustentar a tese de que a igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. A igreja, ela não deu início apenas, observe, a igreja, ela teve a sua fundação a partir da descida do Espírito Santo, no Pentecoste. Mas, no período pré-pentecostal, antes mesmo da descida do Espírito Santo, em toda a velha aliança, antiga aliança, nós vamos perceber uma comunidade de povo adorando, invocando o nome do Senhor. Então, o que é a igreja? É a comunidade de todos. Esses todos os crentes são aqueles que estão em aliança com Deus. Em aliança com Deus. Então é preciso nós entender o que os dispensacionalistas defendem. Os dispensacionalistas defendem que Israel e a igreja são 2 povos distintos de Deus, com um conjunto de promessas diferente. E nós precisamos refutar essa visão. Mas antes de refutar essa visão, é válido aqui eu afirmar, à luz da Bíblia, que Israel é a igreja da antiga aliança. A igreja do Novo Testamento é o Israel da nova aliança. O que Paulo chama de Israel de Deus em Gálatas 6, verso 16.
O que é preciso nós pontuarmos aqui, antes de refutar os dispensacionalistas, é preciso nós refutar aqui que Israel e a Igreja da Nova Aliança diferem-se apenas em alguns pontos importantes. O que é Israel e a Igreja da Nova Aliança diferem-se? Primeiro, Deus deu a Israel a posse da área geográfica de Canaã e habitou ali no templo, que era apenas uma réplica. Observe, uma réplica do próprio céu. Isso era Israel na antiga aliança. A igreja no Novo Testamento, por outro lado, é enviada a todas as partes do mundo e seu templo se localiza no próprio corpo dos crentes. Nós somos templos do Espírito Santo. Essa é a única diferenciação entre Israel e a igreja. Israel na antiga aliança e a igreja na nova aliança. Porém, Israel é a igreja da antiga aliança e a igreja do Novo Testamento é o Israel da nova aliança. Eu estou falando isso para defender a tese de que a igreja e Israel não são dois povos distintos de Deus. É um só povo que Deus trabalhou durante o progresso histórico, durante a revelação progressiva. O que nós precisamos entender é revelação progressiva. Na antiga aliança, as promessas iriam se cumprir em Cristo Jesus. Então é preciso nós entendermos que tudo que foi profetizado na antiga aliança remontava a pessoa de Cristo. Por isso que é preciso nós entendermos que Israel e a igreja não são dois povos distintos. Agora, professor, refutando essa visão, a igreja do Novo Testamento, observe, a igreja do Novo Testamento recebe os mesmos títulos que Deus deu a Israel em Êxodo 19, 5, verso 6. Em Êxodo 19, versos 5 e 6 está escrito assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então perceba aqui, ó, sereis propriedade peculiar e nação santa. Então, a igreja do Novo Testamento vai receber esse mesmo título. Está lá em Pedro, que diz que todos nós, igreja, somos sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Esse é o título para a igreja. Também Paulo ensina que não deve haver divisão na igreja entre judeus e gentios. Paulo defende lá que as paredes foram derrubadas e de um povo só e de dois povos, Israel e igreja, Deus fez um só povo. Então perceba que a igreja ela é formada de judeus e de gentios. O que os dispensacionalistas não acreditam, não defendem. Eles vão dizer que Israel é um povo e a igreja é outro povo. Mas que o ensino de Paulo mostra que não há nenhuma distinção entre Israel
e a igreja. Por quê? Porque a igreja é formada de judeus e de gentios. Nós temos respaldo bíblico lá em Efésios, capítulo 2, verso 11 em diante, Gálatas, capítulo 6, Romanos, capítulo 12. O Antigo Testamento pertence à igreja cristã. Jesus é o tema do Antigo Testamento. Está lá em Lucas, como o próprio Agostinho de Hipona, ele vai dizer que o Antigo Testamento esclarece o Novo Testamento e o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. Então perceba aqui que não há como defender a tese dos dispensacionalistas, que defendem que Israel e a igreja são dois povos distintos de Deus. As profecias do Antigo Testamento sobre Israel se cumpriram na igreja. Eu acredito que vocês se lembram das profecias do profeta Joel, na descida do Espírito Santo, que os jovens, os velhos, homens, mulheres, crianças, todos seriam cheios do Espírito Santo. Está lá a profecia no livro do profeta Joel. E essa profecia se cumpre na igreja de Cristo, em Atos capítulo 2. Então, nós temos respaldo bíblico para defender a tese de que a igreja Israel é um povo só. Um povo só. Agora, falando ainda acerca da natureza da igreja, é preciso nós distinguir a igreja visível da igreja invisível. Primeiro que vocês já sabem que igreja é essencialmente o povo de Deus de todas as épocas. Isso você já tem consciência. A igreja é o povo de Deus de todas as épocas. Agora observe que essa igreja são pessoas, não são edifícios, são pessoas. Pessoas que estão em aliança com Deus de todas as épocas. A igreja não consiste apenas em pessoas, mas são pessoas em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Ah, professor, mas só que na antiga aliança, Jesus Cristo era apenas profetizado. Porém, o que é preciso vocês entenderem, que os povos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, estavam em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, pela fé no que iria de vir ainda, no que iria acontecer. Nós estamos em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, porém, no que Cristo já fez. O povo da antiga aliança estava em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, no que Jesus ainda iria fazer. Então é preciso nós distinguir isso. Não importa se era pessoas da antiga aliança ou da nova aliança. A igreja de Cristo são pessoas em aliança com Deus por meio de Cristo Jesus. Agora é preciso nós aqui distinguir a igreja visível da igreja invisível. Quando nós falamos da distinção entre a igreja visível da igreja invisível, isso não está pressupondo que haja duas igrejas. Não é que haja duas igrejas, mas apenas nos dar uma linguagem para expressar a presença de crentes incrédulos
na igreja. Então, a distinção da igreja visível para a igreja invisível é apenas uma linguagem que nos dá para expressar a presença de crentes verdadeiros, de crentes falsos. E a definição de igreja visível? A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra. Quando Paulo escreve suas cartas, ele as escreve para a igreja visível em cada comunidade. Perceba que logo no início das cartas de Paulo, ele sempre estava se dirigindo à igreja visível. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, é só um exemplo. E esse exemplo percorre todas as cartas do apóstolo Paulo. Lá está escrito: a igreja de Deus que está em Corinto. E aí vocês vão perceber isso de forma rotineira na doxologia inicial das cartas de Paulo às igrejas. Então, quando Paulo escreve suas cartas, ele está escrevendo aqui para as igrejas visíveis, que são aquelas que os cristãos a veem na terra, aquela que está localizada em um determinado local, em uma determinada área geográfica. E essa igreja visível, em todo o mundo, sempre incluirá alguns descrentes. É isso que eu quero que vocês aqui tomem nota. Porque nós não podemos ver o coração das pessoas como Deus o vê. Apesar disso, nem Paulo, nem qualquer outra pessoa poderia afirmar com certeza quem eram essas pessoas. Isso aqui merece um pouco a nossa atenção. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece as árvores. É verdade que existem alguns pecados que é fácil detectá-los, perceber. Porém, há outros que não há como perceber, que são pecados que são difíceis de serem avaliados. Agora, quando eu falo acerca disso, da igreja visível, é apenas para aludir que a igreja visível é constituída de todos os crentes que nós havemos na terra. E esses crentes que nós havemos na terra, aos nossos olhos, há um escopo limitado. Embora pelos frutos se conhece as árvores, todavia há pecados que são difíceis de serem avaliados, que só Deus consegue ver. Então perceba aqui que a distinção da igreja visível da igreja invisível é apenas para nos dar uma linguagem para expressar a presença de verdadeiros crentes dos falsos crentes que estão nessa igreja visível. Nessa igreja visível, nós vamos encontrar os eleitos e os não eleitos de Deus. Agora, vocês irão aprender, possivelmente na próxima aula, que para se tornar membro de uma igreja, a pessoa precisa ter abandonado os seus pecados. Para que as pessoas se tornem membros de uma igreja visível, local, dentro de uma comunidade, de uma área geográfica, essa pessoa precisa mostrar, evidenciar o verdadeiro, genuíno arrependimento.
O grande problema é que, infelizmente, há muitos que se tornam membros da igreja visível sem evidenciar o genuíno arrependimento, porém, não são membros da igreja invisível. Então, o que eu quero que vocês entendam, eu vou já falar da igreja invisível, é que a igreja visível são todos os crentes que fazem parte de uma igreja na terra pelo qual nós havemos. E todos os crentes, nessa igreja visível, existe o joio e o trigo. Como o joio e o trigo são semelhantes, e aqui vale-me desta repetir que há pecados que são difíceis de serem avaliados, que só cabe a Deus, no grande dia, fazer a separação dos verdadeiros dos falsos. É por isso que a distinção entre igreja visível e invisível é apenas para nos dar uma linguagem de expressão que mostra-nos a presença de crentes verdadeiros, de crentes falsos. Não é para pressupor que haja duas igrejas. A igreja é uma só igreja, só existe uma igreja. Porém, essa uma igreja, existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Somente Deus conhece a condição espiritual do coração das pessoas. Então perceba aqui, ó, somente Deus conhece a condição espiritual do coração das pessoas. Há muitos que são membros da igreja visível, mas que ainda não são membros da igreja invisível. Que é isso, professor? Eu estou dizendo que, infelizmente, é possível se tornar membros da igreja visível sem se tornar membros da igreja invisível. Por quê? Isso daqui envolve, infelizmente, a realidade de que muitos entram no rol de membros da igreja, se tornando membro daquela igreja visível, local, sem demonstrar uma genuína conversão, um genuíno arrependimento. O grande problema dessa pessoa é que é Deus e somente Deus conhece a condição espiritual do coração. O homem pode até maquiar o seu exterior para esconder o seu interior do pastor, do líder, daquela pluralidade visível, daquela denominação, daquela igreja visível. Uma pessoa pode até maquiar o seu exterior para esconder o seu interior, porém, aos olhos de Deus, ninguém pode esconder, porque somente Deus conhece a condição espiritual do coração do homem. Então perceba aqui que a igreja visível e a igreja invisível são apenas meios de distinguir os verdadeiros crentes dos falsos crentes. Não é que haja duas igrejas. Espero que vocês tenham entendido. Refutando a posição da Igreja Católica, a Igreja Católica ainda hoje irá defender que ela, como igreja visível, é a única igreja verdadeira. E nós não precisamos nem nos aprofundarmos aqui acerca disso, porque isso aqui, essa posição da Igreja Católica Romana, é uma posição equivocada. Porque a igreja visível
na visão da Igreja Católica, somente ela é a única igreja verdadeira. E nós não concordamos com isso. Por quê? Porque todas as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, a igreja que Cristo fundou, e doravante as igrejas que Paulo plantou, as igrejas visíveis, nós vamos sempre encontrar um conjunto de pessoas que são verdadeiros crentes e falsos crentes. Isso é importante, por quê? Porque olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17 e o 19, está escrito assim, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Perceba que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, dentro da igreja visível, há aqueles que ainda não pertencem ao Senhor. Então, essa distinção é só para mostrar para nós e dar a nós uma linguagem para expressar a presença de crentes verdadeiros, de crentes falsos. Somente isso. Porque é possível ser membros de uma igreja visível sem nunca ter feito parte da igreja invisível, que é constituída de todos os salvos, de todas as épocas, e que são todos verdadeiros cristãos. Agora vamos falar acerca da igreja local, regional e universal. Ainda tratando acerca da natureza da igreja, é importante também nós olharmos para o Novo Testamento com a lente fiel às Escrituras Sagradas. Por quê? Porque esta distinção refere-se à extensão geográfica. A palavra igreja no Novo Testamento refere-se a um corpo local, regional ou universal. Local. Os primeiros cristãos reuniam-se nos seus lares, em grupos menores, nas casas. Nós temos aí as referências, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15. Então, a igreja local, ela era constituída dos primeiros cristãos que se reuniam nos lares, em grupos menores, nas casas. Dessas igrejas locais, começavam a se plantar igrejas regionais. E nas igrejas regionais havia a igreja da cidade, como a igreja de Roma, de Corinto, Antioquia, Jerusalém. Então, a igreja da cidade é a igreja regionais. Essas igrejas regionais, ou seja, a igreja da cidade, eram frutos da igreja local, onde os primeiros cristãos se reuniam em seus lares, em grupos menores, nas casas. E das igrejas regionais, acabavam culminando em uma igreja universal.
A Igreja Universal é o corpo de todos os crentes espalhados pelo mundo todo. Então perceba aqui que a igreja local, a igreja regional, se distingue da igreja universal. Enquanto que a igreja regional tem o seu escopo limitado em uma determinada área geográfica, e podemos usar a linguagem, a igreja denominacional, a igreja de Corinto, a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém. Entretanto, por outro lado, a igreja universal é o conjunto de todas as igrejas regionais. É o corpo de todos os crentes espalhado pelo mundo todo, desde os seus primórdios, observe, desde os seus primórdios, desde o início. Todos aqueles que professavam fé em Cristo, no Cristo que haveria de vir, e todos aqueles que professaram Cristo, no Cristo ressurreto, no Cristo que veio, morreu e ressuscitou, esses formado de igreja universal. A igreja universal, eu não estou falando aqui da igreja denominacional universal. Eu estou falando aqui da igreja formado de todas ou de todos os membros espalhados pelo mundo todo que estão em aliança com Cristo Jesus. Ok? Então é importante você entender essa distinção entre igreja local, da igreja regional e da igreja universal. Ok? Mas vamos continuar. Isso aqui agora é muito importante ainda eu mostrar para vocês. Nós estamos falando acerca da natureza da igreja. Agora vamos falar aqui uma outra distinção. A igreja na qualidade de organismo e a igreja na qualidade de organização. A igreja na qualidade de organismo é o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça viva e do qual os crentes regenerados são os membros. A base bíblica você vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e o 13. Está escrito assim, lá em 1 Coríntios 12, 12, verso 12 e 13. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós fomos dados beber de um só Espírito. Então perceba aqui que a igreja, na qualidade de organismo, é o corpo místico de Cristo. E aqui nós temos a metáfora para a igreja organismo. Uma das metáforas prediletas do apóstolo Paulo para referir a igreja da qualidade de organismo é o próprio corpo. O corpo, uma unidade formada de uma diversidade de membros. E esse corpo tem uma cabeça, e o cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. E quando nós nos referimos à igreja como um corpo formado
de muitos membros, nós estamos nos referindo à igreja organismo. A igreja organismo não é um edifício, não é uma estrutura, mas é um corpo místico do próprio Cristo. Agora é importante que esse corpo, essa igreja organismo, que é um conjunto de membros que formam um corpo místico de Cristo, é preciso que nós entendamos que aqui nós temos uma crítica à ideia de membros desigrejados. Eu não posso me tornar membros do corpo de Cristo sendo uma pessoa desigrejada. Por quê? Porque esse corpo, que é a igreja, é formada de todos os membros. Não existe um membro isolado fora do corpo. Ou melhor, não existe corpo formado de um só membro. Isso é anomalia. Corpo formado de um só membro é anomalia. Portanto, quando nós nos referimos à igreja na qualidade de organismo, nós estamos nos referindo à igreja como um corpo místico de Cristo. E como consequência disso, nós temos uma crítica à ideia de membros, entre aspas, que se respalda na ideia de ficar desigrejado. Então, nós temos uma crítica aqui a membros desigrejados, porque não existe corpo formado de um só membro. A ideia de um corpo só, porém, a diversidade de membros nesse corpo que é um. A igreja é um só corpo, mas esse um só corpo é formado de vários membros. Não existe corpo com um só membro. Isso é anomalia. Então, aqueles que se dizem ser membros do corpo místico de Cristo e não frequenta uma igreja organizacional, denominacional, está se contradizendo, porque não existe corpo com um só membro. Ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, e a igreja na qualidade de organização? A igreja na qualidade de organização é uma igreja local, é um grupo de crentes batizados, reunidos pelo Espírito Santo, com o propósito de obedecer os atos constitutivos da igreja, sobretudo os preceitos da palavra de Deus. Perceba aqui, quando eu falo de igreja, organização, eu estou falando da estrutura da igreja. Eu estou falando da igreja que é organizada para o ajuntamento do corpo místico de Cristo, da igreja organismo. A igreja organismo frequenta uma igreja local. Essa igreja local, com seus atos constitutivos, estatuto, regimento interno, é o local onde esse corpo místico de Cristo, igreja organismo, se reúnem para participar do culto a partir dos meios de graça, oração, ministração da palavra, celebração da Santa Ceia, celebração do batismo. Então é importante que quando você entende a igreja organização, o que deve vir na sua mente é a estrutura dessa organização. Essa organização, ela precisa ter os seus atos constitutivos para, observe, para
de fato, ser conhecido pelo Estado como uma igreja. Isso aqui é oportuno eu aludir para alguns aqui que a igreja, a organização, tem os seus atos constitutivos, seus estatutos. É o estatuto da igreja, com seu regimento interno, que torna a igreja organização de fato e de direito reconhecido ou reconhecida pelo Estado. O Estado só conhece a igreja como organização a partir dos seus atos constitutivos, que são os estatutos. Esses estatutos, o estatuto da igreja, organização, tem que se submeter à norma divina, os preceitos da palavra de Deus. Não são os estatutos, não são os atos constitutivos da igreja que está acima da norma divina, mas a norma divina, a palavra de Deus, é que está acima dos atos constitutivos da igreja. E esses atos constitutivos da igreja é que vai torná-la de fato e de direito reconhecida pelo Estado, registrado em cartório e sendo conhecida de fato de direito pelo Estado. Não estou dizendo que quando uma igreja não tem os seus atos constitutivos, se torna uma igreja ilegal. Não é isso. É que uma igreja sem os seus atos constitutivos deixam de desfrutar de algumas prerrogativas. E aí nós iremos aprender, provavelmente, uma outra disciplina, administração eclesiástica. E nós iremos falar um pouco sobre isso, sobre os atos constitutivos da igreja, que é muito importante para que a igreja possa desfrutar de alguns direitos. É nos atos constitutivos da igreja que as cláusulas são formuladas, dando a ela deveres e direitos aos membros e ao presidente e à diretoria da igreja. O que eu quero que você entenda que a distinção entre igreja organismo e a igreja organização é que, enquanto a igreja organização é a estrutura que vai alocar os membros do corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja organismo. Essa igreja organismo, do qual Cristo é o cabeça, precisa de um local, de uma estrutura, com seus atos constitutivos, para o seu ajuntamento solene. É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Mas vamos lá. Vamos lá que nós estamos encerrando a nossa primeira aula, mas eu queria falar aqui ainda sobre essa primeira metáfora aqui da igreja. Existem algumas metáforas para a igreja. E para nos ajudar a entender a natureza da igreja, as escrituras usam uma ampla variedade de metáforas, imagens que retratam a igreja. Perceba aqui que uma das metáforas para referir a natureza da igreja é o corpo de Cristo. A igreja é comparada a uma família, é sim, fato. A igreja é comparada a um exército, a um templo, a uma vinha, a uma noiva. A igreja tem várias figuras, há várias imagens, metáforas que descrevem a natureza da igreja. Porém, a imagem, a figura predileta do maior plantador de igreja, o apóstolo Paulo, para descrever a igreja, a sua natureza, é o corpo de Cristo. Então, por que Paulo
professor, por que Paulo tem predileção por essa figura? Simples, porque ela é uma das mais completas figuras que descreve a natureza da igreja. É uma das figuras mais completas que descreve a natureza da igreja. E quando Paulo ele fala dessa metáfora para descrever a natureza da igreja, que é o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo ele destaca algumas verdades. Paulo ele vai falar aqui, primeiro, da unidade do corpo. O corpo é uno, a igreja é una, e sua principal característica é a unidade. A igreja é formada de todos os que creem em Cristo, de todas as épocas, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as raças. Nós percebemos que a igreja é uma só. Então, quando Paulo fala de corpo de Cristo, Paulo está falando acerca da unidade desse corpo, da unidade da igreja. E a unidade não é organizacional, não é denominacional. Essa unidade é espiritual. Porque todos os crentes de todas as épocas, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as culturas, confessam o mesmo Senhor, dependem do mesmo Deus, ministram no mesmo corpo, são batizados, experimentam o mesmo batismo. Então perceba aqui que essa unidade, ela não é denominacional, ela é espiritual. É verdade, professor, que existem denominações que diferenciam no que concerne a doutrinas secundárias. Por exemplo, ministério pastoral feminino, batismo de criança. Embora se diferencie, embora alguns possam discordar desses pontos, é válido salientar aqui que a igreja, como corpo de Cristo, como uma, todas elas, igreja de Cristo, independente aqui do local, da cidade, da denominação, elas sempre vão defender a unidade doutrinária, ou melhor, as doutrinas primárias. Doutrinas primárias. Nós confessamos o mesmo Cristo, acreditamos no mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, experimentamos o mesmo batismo. Então, perceba aqui que quando Paulo fala de corpo de Cristo, ele fala da unidade desse corpo, ou seja, da unidade da igreja. Mas quando Paulo fala também acerca do corpo de Cristo, Paulo também vai falar sobre a diversidade do corpo. Como eu falei lá para vocês há pouco instante, que embora a igreja seja uma, há nela vários membros interdependentes. Então, por isso que é uma crítica para membros desigrejados. Não existe membros desigrejados, porque o corpo é formado de vários membros. Há uma diversidade de membros. Então, o que torna o corpo bonito e funcional é o fato de ele ter vários membros que trabalham harmoniosamente para o bem comum do corpo. O corpo só funciona bem quando todos os membros trabalham de forma harmoniosa para o bem comum. Assim é o nosso corpo. Nós temos um só corpo. E nesse corpo, que é um só, há vários membros. Há vários órgãos. Se um deles
Se um deles estiver doente, todo o corpo é prejudicado. Então perceba aqui que quando Paulo fala dessa metáfora, o corpo de Cristo, ele está se referindo não só à unidade, mas também à diversidade do corpo de Cristo. Então, o corpo precisa das diversas funções dos membros para sobreviver. O membro serve um ao outro e todos trabalham juntos para o bem comum da igreja e para a edificação do seu próprio corpo. Ok? Então, estamos chegando ao término do conteúdo dessa primeira aula da matéria eclesiologia. Portanto, eu aguardo você na nossa próxima aula desse mesmo conteúdo, dessa mesma disciplina, eclesiologia. Deus abençoe, eu aguardo você. Não se esqueça que logo aqui abaixo, você encontra o material didático dessa aula. Deus abençoe.